olha o que aconteceu com a família muçulmana que teve um dos seus membros convertidos ao cristianismo. Coloca aí a imagem que veio do Gospel Prime. É uma matéria que fala que a família de muçulmanos matou o filho após testemunho no Facebook. O rapaz se converteu ao cristianismo, né? E quando você se converte ao cristianismo em países onde a fé muçulmana é majoritária, dominante, é hegemônica, você tem que abrir seu olho, porque vai sobrar para você. E houve o quê? Um testemunho no Facebook da conversão dele, do batismo dele e tudo mais. O que aconteceu? A família matou o rapaz, porque era uma vergonha para a família. Uma forma de fé tão diferente da que a gente vive hoje aqui. Qual que é o preço que a gente paga por ser cristão no Ocidente, né? É tão diferente, né? É muito diferente. Eu me lembro também de alguns programas atrás que tivemos aqui e falávamos da intolerância, né, religiosa, independente de qual seja o credo. Isso é algo que nós precisamos de lutar contra, mas eu me pego a pensar em países como esse, de uma linha de raciocínio tão fechada, eu diria, né? Me pego a pensar o quanto é difícil mudar toda uma história de uma sociedade que pensa assim, não, você não pode se tornar cristão, porque se você tornar cristão, não é mais um dos nossos, ao ponto de fazer com que... Matar o próprio filho. Entende? Completamente fora da minha linha de raciocínio. Por isso que o preparo, né, Cid, para ir para um país islâmico, é um preparo que tem que ser bem caprichado, missionário. 100%. Porque tem muita gente, estava conversando ontem com uma irmã que pretende ir para um país da África que é de maioria islâmica. E ela é uma moça. Eu falei, filha, olha, se prepara direito. Ela até falou assim, a M3, que é a missão que o Mais eu lidera, né? Eu falei, você tem que procurar a M3, uma missão que te qualifique, porque... Exatamente, porque ser missionária num país de maioria islâmica, a estratégia é muito sutil, muito delicada. Totalmente. Né? E, inclusive, a pessoa tem que ter totalmente clareza de chamado. Totalmente, porque, por exemplo, há diversidades de missões. Eu sou chamado para missões urbanas. Tem pessoas que são chamadas para missão no campo. E essa pessoa que vai para a missão no campo, ela vai ter que entender que ela vai ter que deixar a sua cultura, ou o entendimento da sua cultura, para passar a viver a cultura de um outro. E isso não é fácil, porque você vai comer em hora diferente, comer comida diferente, e pior, você vai ter que começar a viver sobre conduta de pensamento diferente. A cosmovisão é outra. E aí muda tudo. A roupa, o traje, né? Sim, sim. Realmente é algo lindo o trabalho missionário, mas cada lugar é um lugar. Cada cultura, e como você disse, nós temos aí o Mais Saldanha, né? Ele está agora também, além de missionário, é pastor também, né? Pastor. A gente estudou junto, formamos juntos aí. Ele está no Nordeste. E um homem assim, novo, mas com uma bagagem linda e que pode ajudar pessoas aí que reconhecem, que tem esse chamado, mas tem que ir preparado. Teologicamente, emocionalmente, tem que ter disposição. O que eu falei, sabe, Sidney, com essa irmã, é que o percentual de retorno é muito grande dos missionários que vão para esses países, porque missões não é feita por romantismo, não. Sabe, aquela coisa, não mesmo. Eu vou, amo o país. Você tem que ter uma base missionária, você tem que ter um respaldo da sua igreja local. 100%. Tem muito missionário que acaba fazendo coisa errada no país de alvo, porque não conhece a cultura. Exatamente. Né? Sim. E aí, ao invés de ter um ofício bem sucedido, ele se torna um ofício mal sucedido. Eu fiz uma oração uma vez e eu falei assim, Senhor, eu não quero ser a parte deficiente do seu corpo. Eu quero ser a parte que faz o seu corpo mover. Então, para isso, eu tenho que entender uma coisa. De repente, para o pastor Sidney, Deus deu a mesa. Só que para mim, Deus só deu a caneca. E se eu tiver entendimento que se eu pegar a caneca e utilizar ela da forma certa, eu vou alcançar as pessoas. Mas entendendo que Deus deu para ele a mesa. E o problema muito grande, inclusive nos missionários, é que eles não são instruídos a isso. Eu amo o país, eu quero ir para a Argentina. Ok, mas ele não conhece da Argentina, não sabe da cultura da Argentina, não fala espanhol, não se preparou para estar lá e, quando chega, acaba morrendo fazendo a obra de Deus. Exatamente. Às vezes falta essa convicção de chamado, né? Muitas vezes não tem ela. Essa coisa bem romântica, emocional, né?
foi assoviado, como a gente costuma brincar aí, né? Se foi chamado ou foi assoviado. Às vezes não tem essa convicção, muitas vezes nem frutificou perto de casa. Tem uma frase antiga que a gente costuma falar, né? Que quem não é bênção perto não vai ser bênção longe. Exatamente. Então, eu tenho um chamado, eu quero ir para fora, eu quero fazer. Muitas vezes está mirando em outras questões e não nas dificuldades daquele país, a dificuldade cultural, da língua, em um monte de coisa. Então, começa fazendo perto de casa, a igreja vai reconhecer, a liderança da igreja vai investir. Né? Há um processo, né? E aí vai chegar o momento do envio, né? Porque missões não é um amor de uma noite de verão, uma paixão da adolescência. Ai, estou apaixonado por ela. Não, missões é casamento. Sim. São missões, assim, é pagar um preço. É amar um país, amar um povo. E quando se fala de casamento, a gente vai lembrar, né, que Deus deu uma ordem para o marido, que ele deveria amar a esposa como Cristo ama a igreja. Ou seja, se a pessoa se casa com missão, ela também tem que entender que, de repente, ela vai até ter que morrer por aquela missão. Eu lembro de uma frase de Ronaldo Lidori, que é um missionário também. Referência, né? Nossa, ele fala assim que o que sustenta o missionário no campo, o que sustenta o pastor no púlpito, ele vai citando ali, ele diz, é a convicção de que Deus o chamou. 100%. Porque a hora que vem a dificuldade, a hora que vem, né, aquela vontade de largar, a hora que o missionário está lá e se sente esquecido no campo, ele não tem o recurso que ele precisa, vem a perseguição, ele entende. É só isso que segura. Deus me chamou. E aquele que chamou, ele sustenta. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.